nossa aula de número 7, tema autossubstituição de Deus, e vamos ouvir sobre a cruz, porque a palavra da cruz é o poder de Deus, amém? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos orar nesse momento, feche seus olhos aí na sua casa e ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento e que essa palavra possa da sua mente cair no seu coração e ela possa depois subir na sua boca para que você possa pregar a todos aqueles que o Senhor enviar até você, amém? E a mim também. Vamos orar, todos na sua casa aí, ore ao Senhor neste momento. Pai amado, Pai querido, nesta noite nós agradecemos ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra, Senhor. Pai querido, nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, porque, Senhor, sem ti nós nada podemos, ó Pai. Senhor querido, as tuas verdades são profundas, mas por meio do seu Espírito Santo, o Senhor pode, Senhor, nos ensinar. O Senhor pode abrir, Senhor, o nosso entendimento. Meu Deus, que estes estudos não fiquem somente, Senhor, na nossa mente como um depósito, mas que a cada dia nós possamos compreender essas verdades, ó Pai, e elas possam transformar a nossa vida, e nós sejamos também transformadores na vida de outras pessoas, ó Pai. Visita cada irmão meu, visita a minha vida, que seja um tempo proveitoso para a glória do Senhor. Fica conosco, Senhor, derramando a sua unção, a unção de entendimento sobre a nossa mente. Tira toda a distração, toda a preguiça, todo o desânimo do nosso meio, Senhor, e nos dê, ó Pai, interesse por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Todos com a palavra do Senhor aí. Então, vamos lá, hein? Vamos abrir a nossa Bíblia, tá bom? Aqui no versículo-chave, Isaías 53, versículo 6, tem aí, né, na mídia para vocês. Vamos ler juntos, né? Vocês falem na sua casa e eu vou ler aqui com o meu áudio aberto. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Nós temos tido a orientação de estar lendo, né, Isaías 53, e eu coloquei no grupo para que você estivesse lendo, do versículo 1 até o versículo 12. Também nós temos um texto devocional, né, que eu coloquei aí também, Romanos 9, e a gente vai aprender algumas coisas, né, com a ajuda de Deus nessa aula. O aluno será capaz do que nós seremos despertados, irmãos, nessa aula? Saber conceituar, ter o conceito certo, né, irmãos? O que significa expiação, né, no âmbito da Bíblia, numa visão cristã e bíblica? O que significa expiação, né? O que Jesus fez, como nós podemos explicar essa questão aí da cruz, a expiação por meio do sangue. E sentimentos, o que nossos sentimentos serão voltados a quê? A imaginar o que seria o sacrifício do ser humano comum pelo pecado. Anunciar o quê? Qual é a nossa atitude? Quando nós aprendemos alguma coisa, nós só aprendemos quando nós conseguimos colocar em prática. Eu estou aprendendo e eu posso ter a certeza que eu estou aprendendo se eu consigo colocar isso em prática, né? Então, tudo que a gente está aprendendo vai nos levar a uma ação. Que ação? De anunciar às pessoas a expiação que Deus providenciou para a redenção do ser humano. Assim como um dia que a nossa vida estava no fundo do poço, a gente estava aí como essa ovelha desgarrada, alguém apontou o evangelho para nós, alguém apresentou a cruz para nós, agora é a nossa vez. É a nossa vez quando alguém chega próximo a nós, ou a gente está perto de alguém, desculpa, naquela oportunidade, nós apresentarmos a cruz, o sacrifício de Cristo, o perdão, a remissão, a expiação dos pecados. Então, vamos lá. Eu quero aqui falar alguma coisa, né? Essa autossubstituição que a gente vai falar, ela traz bem o foco sobre o sacrifício, né?
que Jesus, ele nos substituiu. E como era no passado, no Velho Testamento? A gente não tem tempo para ficar lendo, né, irmãos? Não tem esse tempo, assim, senão a aula fica muito comprida. Mas eu coloquei lá, né, algumas leituras que você deveria ter feito para a gente não ficar, nossa, do que a pastora está falando, né? Não, eu já li isso aí, ó, eu vi aquilo, né? Então, no Velho Testamento, os animais, né, eram sacrificados, né? Por um tempo, não era um único sacrifício, não era assim. Era algo temporário, era como um paliativo, né? Era como um provisório. Então, a cada ano o sacerdote fazia aquela questão do pecado e também o ser humano de tempo em tempo ia lá levar as suas ofertas. E no Novo Testamento, que nós já aprendemos aqui sobre a segunda aliança, né? Deus providenciou um único sacrifício. Então, essa lição de hoje vai falar sobre esse sacrifício, sobre essa entrega em nosso favor, né? Como pode Deus expressar as duas coisas ao mesmo tempo? Nós já falamos sobre isso, né, irmãos? Como que Deus pode expressar de uma só vez? É possível isso? Deus expressar santidade, né? Deus está ali julgando, mas ele expressa santidade naquele julgamento e também ele ama, né? Também ele ama. É possível, né, irmãos? Nós vimos isso na cruz, não é? A gente não pode olhar a cruz só de um lado. Até o Bruno, ele citou uma frase lá sobre Deus amar o pecador, né? Então, assim, a gente não pode olhar só um aspecto. Então, Deus é possível na cruz, enquanto Deus está aplicando o juízo, ele continua santo, né? Porque Deus, ele faz um julgamento justo, ele é santo, ele não perde a sua santidade, e ao mesmo tempo ele demonstra o seu amor, né? O seu amor misericordioso, não levando em conta os nossos pecados, né? Então, essas duas questões são possíveis. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Eu vou pedir, então, para a Cristiane ler, né? Do Romanos 3, 23 ao 25. A Cris está aí? Amém, pastora. Tá bom. Romanos 3, do 23 ao 25. Vou ler então. Amém. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Amém. Meus irmãos, então Deus, em sua misericórdia, ele perdoou os pecadores, né? Deus fez isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus não fez vista grossa para o pecado, né? Ele nos deixou impunes, né? Não levou em conta os nossos pecados, passou por cima, mas, ao mesmo tempo, ele castigou o pecado. Então, Deus foi justo, Deus foi santo e Deus foi perdoador. Então, quando a gente anuncia isso para as pessoas, nós temos que anunciar isso completo, né? Sim, Deus perdoa os seus pecados, é de graça para você, se você se arrepende, mas você precisa saber que Deus fez cair toda a sua ira sobre um justo, né? Sobre Cristo. Por amor a você, Deus então providenciou ali um substituto. Nós temos que anunciar isso para as pessoas. O plano da salvação, ele tem como questão central Cristo. Né? A gente não pode só falar para a pessoa, Deus te ama, Deus não te quer ver sofrer, venha ser feliz. Isso não é o evangelho. Isso não é evangelho. Isso aí também Buda prega, os coaches pregam, venha ser feliz. Não, o evangelho é anunciar o quê? Cristo crucificado, tá bom? Então, ao mesmo tempo, Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas ele não faz vista grossa, ele castigou, né? Ele cobrou no seu filho. Então, esse conceito de autossubstituição é o assunto, né, dessa lição aqui,
através de Cristo. Então, vamos lá. A gente vai... Vamos pensar aqui sobre algumas perguntas já, aí a gente vai estudando e já vai clareando, né? Eu coloquei lá no grupo. Como foi possível Deus, que não admite o pecado, ter misericórdia do homem e perdoá-lo, né? Como foi possível Deus, que não admite o pecado, ter misericórdia do homem e perdoá-lo? Como foi possível, meus irmãos? Como foi possível isso acontecer? Deus não aceita o pecado, mas Deus perdoou o homem. Quem pode me responder? Eu vou chamar, hein? Tem que participar. Viviane, como foi possível? Viviane? Vivi não tá aí? Foi, pastora. Então, eu acho que foi pela graça, né? Pela graça de Deus, né? Ele manifestou a sua graça, mas foi através do quê? Assim, uma coisa específica, um ato específico. Quando foi isso? Que momento? Foi por Jesus ter morrido por nós. Isso, foi por Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário. Deus ali, ele então nos perdoou. Foi na cruz, foi graça e foi na crucificação de Cristo. Amém, Vivi. E também, meus irmãos, quem substituiu o pecador? Essa é fácil. Quem nos substituiu? Jesus! Jesus, amém. Jesus Cristo foi o nosso substituto, né? O justo pelos injustos, né? O santo pelos pecadores, amém. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. É uma pergunta, né? Por que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Alguém sabe? Repete, pastora, não vi. Por que sem derramar sangue não há o perdão de pecados, não há remissão de pecados? Essa pergunta, essa resposta é difícil. Vamos estudar a lição. No final a gente vai voltar aqui. Vamos lá. O conceito bíblico da substituição, então. Irmãos, todo mundo sabe o que significa essa palavra substituição, né? É alguém que toma o lugar do outro, né? Um substituto é alguém que está tomando o lugar do outro. No nosso caso, essa substituição é alguém que vai levar dor no lugar de outra pessoa. Aí o Bruno está colocando a imagem do altar, né? Que foi lá, aquela questão do passado, no Velho Testamento, meus irmãos, quem devia estar ali? É o pecador, né? Quem devia ser morto pelo pecado? Quem devia ser morto? O homem pecador. Que Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Então, cada um que pecou devia ser virado que um churrasco lá, ser assado, ser morto pelo seu pecado. Mas assim, a gente viu que então Deus levantou no passado os cordeiros sem defeitos e depois no Novo Testamento Deus levanta o cordeiro, né, sem defeito, cordeiro Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Bíblia, meus irmãos, tem um exemplo assim. Jesus é o maior exemplo da autossubstituição. Mas na Bíblia nós temos Moisés, né? Moisés, o homem de Deus, um líder que Deus levantou para guiar o povo de Deus. Ele, em um momento, ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Vamos abrir Êxodo 32, 32. Êxodo 32, 32.
Êxodo 32, alguém pode ler? Quem achou, pode ler para a gente, por favor? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então, naquele momento onde o povo de Deus ali caiu numa idolatria terrível, né? E Deus falou assim: eu não vou mais querer esse povo, eu vou fazer de você, Moisés, um novo povo, né? Então Moisés ele fala isso, ele fala: não, se o Senhor rejeitar esse povo, o Senhor me risca do seu livro também. Ele se interpôs, ele se colocou, né, diante de Deus no lugar daquelas pessoas. E no Novo Testamento, irmãos, Paulo também fez isso, né? Romanos 9, vamos lá. Romanos 9. Romanos capítulo 9. Eu vou ler aqui o versículo 3, tá bom? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, Paulo amava tanto ali o seu povo, aquelas pessoas, aquelas vidas, que ele falou assim: eu mesmo desejaria, né? Eu trocaria de lugar com eles, né? Então, aí é um exemplo de empatia, né? De substituir. E também, aqui na revista, ele cita, irmãos, um exemplo secular, né? Não um exemplo bíblico, de um homem que lá na época do Holocausto, né, dos judeus, naquela época lá, de toda aquela perseguição, né, nazista ali, um homem chamado Maximilian Kolbe, um franciscano polonês, no campo de concentração, quando estavam vários prisioneiros sendo selecionados para morrer, e teve um homem ali que estava sendo escolhido para a morte, esse homem, ele grita: eu sou casado, eu tenho filhos. Então, esse Kolbe, ele pega e ele coloca à frente, no lugar daquele homem. Então, ele fala assim: eu vou no lugar dele. Então, ele se colocou no lugar daquele homem, porque ele viu que aquele homem tinha família, tinha esposa, tinha filhos. Então, ele foi depois condenado ali e morreu de fome, né? Ali num campo de concentração. E assim né, irmãos? Quando alguém substitui alguém para deixar aquela pessoa livre de alguma situação. Então, esse é o conceito de autossubstituição, né? Só que no nosso caso, o próprio Deus, né? O próprio Deus, nós vamos ver isso, que ele então, vem até nós, né? Ele vem até nós para nos substituir. O conceito bíblico: sem derramamento de sangue não há remissão, que é a nossa pergunta lá que nós deixamos em aberto. Hebreus, eu também coloquei para os irmãos ler Hebreus, porque quando a gente vai falando de sacrifício, de nova aliança, irmãos, a gente tem que ler junto Levítico e também Hebreus, né? A gente já leu por um tempo o livro de Hebreus, né? A carta, né? Vamos lá, Hebreus 9, 22. Alguém pode ler para a gente? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Olha só, a Bíblia, o Senhor colocou assim, né? Que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, irmãos, é algo assim que não é do homem, essa escolha, essa decisão, né? Deus colocou assim, que o pecado como é que se diz? Só é remido quando há o sangue. Quando há o sangue de um inocente. Um pecador não pode remir o outro pecador. É tanto que Deus, para preparar o coração do homem, no Velho Testamento, ele dizia assim: vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. Aí aquela pessoa tinha que ir lá no seu rebanho, escolher aquele macho, né? Aquele animal, aquele cordeiro, que não tinha unha quebrada,
que não tinha sarna, que não tinha um olho caolho, não tinha nenhuma mancha, nenhuma ferida. Porque aquele animal perfeito, né, irmãos, ele seria, então, entregue no lugar de uma pessoa com defeito, né? De uma pessoa pecadora. O sangue daquele animal justo, né? Ele, então, tomaria o lugar do pecador. Isso apontando para Cristo, né, irmãos? Que ali era uma sombra. Então, a Bíblia, o próprio Deus estabeleceu assim, que o pecado só é remido por sangue. É uma alma pela outra alma. Só que é a vida de um inocente no lugar de um pecador, né? Então, como diz, como a minha mãe até leu aí, né? Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, por que teve que derramar o sangue? Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Se Cristo não tivesse morrido por nós, irmãos, né? Se o justo não tivesse morrido pelos pecadores, não haveria outra maneira. Então, portanto, não pode haver perdão sem o sangue. Como também não pode haver expiação sem substituição. Tinha de haver vida por vida, ou sangue por sangue. Somente o precioso sangue de Cristo tinha valor suficiente. Hebreus fala isso, né? Que o sangue de bodes e cordeiros não tinha esse poder. Era sangue de animais, era provisório. Mas o sangue de Cristo, sim. Então, 1 Pedro 1,19. Olha, irmão, desse texto, né? Vamos ler o 18, você lê junto comigo aí, lê em voz alta a palavra de Deus na sua casa. E eu vou ler aqui, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém, irmãos? Nós não fomos comprados, né, por meio de dinheiro, por meio de prata, mas nós fomos comprados para Deus, né, por meio do sangue precioso, o sangue de Jesus Cristo. Aplicação, irmãos. Quando Cristo morreu na cruz, por amor, nos substituiu da única maneira que poderia satisfazer a Deus. Tem pessoas que elas, na sua ignorância, né, elas querem agradar a Deus pagando de alguma maneira, né? Até de uma forma assim, a gente até acha absurda, né? A gente fala, meu Deus, a pessoa faz assim, a pessoa vive a vida desse jeito. Mas nós temos que satisfazer a Deus do jeito que Deus quer que nós satisfaçamos, né? Então, não é do jeito que eu acho. E a palavra do Senhor, a lei do Senhor, assim estabeleceu, irmão, que somente seria vida por vida, sangue por sangue, e sangue do inocente. Então, quando Cristo morreu ali, é a única maneira de alguém receber a salvação, o perdão dos seus pecados, né? E também a gente está fazendo aqui, assim, estudando um pouquinho sobre a Páscoa, né, irmãos? Porque é um tipo de sombra, né? As coisas do Velho Testamento são sombras que apontam para algo, né, maior e mais duradouro. Então, eu quero falar aqui do 1.2, depois eu vou ler umas perguntas. A relação entre Páscoa e levar o pecado. Todos, eu creio, vocês já leram alguma vez ou leram essa semana a passagem da Páscoa? Eu coloquei. Irmãos, mais uma vez, a conexão da pastora acabou dando esse delay aí. Vamos aguardar, tá? Não saiam ainda. Boa noite. Daqui a pouco ela já deve estar de volta, tá? Não saiam.
Acho que caiu, calma aí. Caiu tanto a conexão dela quanto do Guilherme, então deve ter sido lá. Vamos esperar um pouco, calma aí. Amém, irmãos? Voltou. Ainda? Estão aí, meus irmãos? Irmãos, vocês digam amém aí, tá bom? Vocês conhecem essa história da Páscoa? Vocês já leram essa passagem de Êxodo 12? Amém? Amém. 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 Então, irmãos, vamos abrir lá Êxodo 12, versículo 3. Rafael tá aí para ler essa passagem, Rafael? Rafael tá aí? Ou a Rosária? Os dois. Eu. Isso, Rafa. Lê para nós Êxodo 12, versículo 3. Abriu seu áudio? Êxodo 12, Versículo 3. 3. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Amém. Versículo 12. A Brenda tá aí, Brenda? Leu 12 para nós. 12, 12. Ah, não, pastor, ela tá segurando o Braille lá no quarto. Então lê você, Cris. 12, 12. Não, Te deu o Brian para você. não, é minha esposa, amada. Ele lê, então. Lê, Tom, para nós. 12, 12. Tom, representa aí os homens. O Rafael já fez a parte dele. Sim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém. Agora, irmãos, todos na sua casa, vamos ler o versículo 13, tá bom? Vamos ler aí. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? E depois você pode ler na sua casa o capítulo 12 e o capítulo 13, né, para você compreender. Então, a história da Páscoa. A Páscoa foi uma mensagem clara para os israelitas, né? Assim como nós também agora compreendemos, né, quando olhamos para a Páscoa, nós compreendemos o que Cristo fez. Eles passaram o sangue nas portas. Ali morreu alguém. Quem morreu na casa dos israelitas, meus irmãos? Quem sabe essa resposta? Quem? O cordeiro, né? Então, ali teve um substituto, o cordeiro, mas em toda a casa morreu alguém. Mas aonde não havia um substituto, o primogênito morreu. Então, nós entendemos, né? Se na nossa vida nós entendemos que nós assumimos, aceitamos, né? Cremos no sacrifício de Cristo por nós, ele é o nosso substituto. Deus passou como juiz através do Egito, a fim de julgar os egípcios, como o Redentor passa por cima das casas dos israelitas a fim de protegê-los. É o mesmo Deus que, por intermédio de Cristo, nos salva dele mesmo. Porque, meus irmãos, é como fogo e papel, que eu já falei aqui. Quando Deus vê o pecado, a ira santa de Deus é disparada. É disparada. Então, quando Deus viu a idolatria do Egito, a ira santa, o julgamento santo de Deus foi disparado. E quando ele viu na casa dos israelitas,
né? Lá ele viu dos egípcios. E aqui dos israelitas, o que ele viu? Ele viu o sangue. Ele viu o sangue de um justo, né? De um animal sem defeito, um sangue sem defeito, cobrindo aquela casa. Então, ele passou por cima. A salvação foi por intermédio de substituição. Por que os judeus foram salvos? Eles foram salvos porque havia um substituto, naquele caso, um cordeiro, até que o Messias prometido viesse. Eles faziam pela fé, né? Eles aceitavam o sacrifício daquele animal pela fé, levavam lá para o sacerdote pela fé, tinham as suas consciências purificadas pela fé, aguardando o Messias que viria e traria a paz, né, irmãos? Então, olha só, o sangue do cordeiro, depois de derramado, devia ser aspergido, né? Tinha todo um ritual, né, irmãos? Que o livro de Hebreus fala, lá Levíticos também fala. E depois também um texto importante para nós, o versículo 14. Diz assim aí de Êxodo: este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo, né? Perpetuamente. Então, meus irmãos, era algo assim que Deus, né, estabeleceu como provisão, como remissão e substituição dos pecados. E toda a família, agora, ela pertencia a Deus, né? Nós lemos esse texto, né? Um cordeiro para cada família. Foi o Rafael que leu. O que mais que a gente pode aqui? É muito texto para ler. Vamos adiantando, irmãos. Aplicação. Para que pudéssemos adorar a Deus, o mesmo se deu por meio de Jesus, o Cordeiro Pascual. Todos, vamos abrir João 1:29. Esse texto é importante para nós também. Nós devemos saber ele de cor, né? Que é quando João Batista olha para Jesus e ele fala o quê, meus irmãos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até na Igreja Católica eles decoram esse daí. Pelo menos lá na hora da missa eles falavam, né? Vamos lá, então. João 1:29, né? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele morreu em nosso lugar, derramando seu precioso sangue para nos fazer livres para Deus. Então, quando Deus olha para nós, meus irmãos, o que ele vê? Sobre nós, o que Deus vê em nós? Ele vê o sangue derramado. Por isso que você precisamos estudar sobre isso, acreditar sobre isso, falar sobre isso. Aí nós vamos viver com paz, né? Porque quando Deus olha para mim, ele vê sobre mim o sangue de Jesus e a sua ira é aplacada, porque ele vê aquele sangue puro, né, sem defeito. A noção de levar o pecado, né, irmão, que nós falamos, né? Jesus levou, nós não falamos isso lá em Isaías, não está escrito isso? Ele levou sobre si, tomou sobre si, né? Aí, 1 Pedro 2:24, vamos abrir lá. 1 Pedro 2:24. Uma pessoa pode ler? Quem quiser? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, olha o texto, né? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, né? Mostra essa questão, né, de levar, né, de carregar. Também Hebreus fala assim, ó, que ele foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito. Mas o que significa levar os pecados, né? Aí eu vou ler aqui a revista. Levar o pecado não significa que Deus se tornou simpatizante dos pecadores, mas sim que ele sofreu a pena pelos pecadores, né? Não é só que ele ficou com dó, coitadinhos, não, ele sofreu a pena, ele pagou, né? Ele pagou o preço, assim, literalmente, né? Essa expressão levar o pecado, irmãos,
é lá de Levíticos, né? Lá fala, levará a sua iniquidade, né? Então, muita coisa que tem lá atrás, no Velho Testamento, já apontava para Cristo, e lá no Novo Testamento usou, né, esses termos. Então, o povo de Deus que viveu na época de Jesus, eles sabiam bem das coisas. Quando Jesus usava alguns termos assim, irmãos, eles sabiam do que era, porque viveram a vida toda, né, com aquelas práticas. Então, quando Jesus falava algo para eles, eles tinham noção do que se estava falando. Por isso que a gente também precisa, né, resgatar um pouco essa leitura assim, da palavra de Deus. Então, existe uma cerimônia lá em Levíticos que mostra isso. A gente não vai estar lendo aqui. É Levítico 16, né? O que tinha que acontecer? Eu vou comentar aqui um resumo para vocês. O sumo sacerdote devia tomar 2 bodes para a oferta do pecado, irmãos. Um era sacrificado lá sobre aquele altar e o sangue era aspergido, né? Para que até o sacerdote também pudesse entrar ali diante de Deus também. E o outro animal, o que acontecia? O sacerdote, ele colocava a mão na cabeça do animal e na cabeça do pecador, tipo, representando, né? Passando o pecado do pecador para o animal. E esse animal era chamado de bode expiatório. E ele era mandado para longe, né? Ele saía, ele era mandado embora. Então, é esse termo, né? De levar, de expiar, o bode expiatório. Então, um era sacrificado e o sangue derramado sobre o altar para purificação, e o outro, tipo assim, era transferido para ele o pecado, e ele ia embora, né, da presença ali de Deus. Vamos ler esse texto único. Levíticos 16, 22. Levítico 16, 22. Diz assim, ó. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Tá vendo, irmãos? Foi o que Cristo fez, né? Cristo levou sobre si, né, as enfermidades, ele levou sobre si. Então, é o mesmo termo usado lá. Só que tudo se cumpriu em Cristo, né, irmãos? Todo o processo, Cristo cumpriu. Cristo, ele foi esse único cordeiro que derramou sangue e que levou sobre si os nossos pecados. Ele também é o sumo sacerdote. Cristo é tudo para nós. Nós não precisamos de mais nada, amém? Cristo é tudo. E a gente ainda tem pouca compreensão sobre a cruz, né, irmãos? Nós olhamos bem pouquinho ainda. Então, vamos lá. Onde que eu estou aqui? Deixa eu me perdi. Quem é o nosso substituto? Ok. O autor de Hebreus, irmãos, como ele exalta Cristo? Como Hebreus exalta Cristo? Né? Ele fala que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior àqueles animais que eram mortos ano em ano, tempos em tempo. Cristo é maior do que ele é o grande sumo sacerdote, o sangue de Cristo é superior ao sangue dos animais. Ele exalta esse Cristo, a obra também que Cristo fez na cruz do Calvário, né? E ele chama Jesus, nós já lemos isso, né? Em Hebreus, misericordioso e fiel sumo sacerdote. Irmãos, Jesus é o nosso sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E ele é também o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, e é o seu sangue que nos purifica de todo pecado e toda injustiça. Então, eu posso chegar com plena confiança, né, diante de Jesus Cristo, né, e encontrar a paz, né, encontrar a paz. E ele é também, né, o bode expiatório, porque ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. Então, aplicação. Mais uma vez, olha, irmãos, mais uma vez, em Jesus, a plenitude de Deus. A sua morte na cruz satisfez a todos, e seu papel substituiu a todos também, né? Todo aquele que olha para Jesus, ele encontra, né? Ele encontra a salvação, como diz o texto de Salmos, né? Olharam para ele e foram iluminados, né? Cristo satisfez a Deus, Cristo satisfez a lerem, né? Cristo satisfez a todos. A perfeita, né,
satisfação em Cristo. Então, quem é o substituto, né, irmãos? É Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá, então. Foi ele apenas um homem? Nós sabemos que Jesus tem duas naturezas, né, irmãos? Que é como esse assunto é como a Trindade também. É um assunto para a gente aceitar em fé, porque nós temos limitação do nosso pensamento. Como alguém pode ser 100% Deus e 100% homem? Mas ele é, né? Ele é. Então, Jesus Cristo foi 100% homem, né? E ele é 100% Deus, né? Então, foi ele apenas um homem? Jesus era apenas homem, irmãos? Não, né? Quando alguém fala Jesus foi homem 100% e também Deus 100%. O que dá para separar é que ele, como diz o texto de Filipenses, né? Ele, então, se esvaziou da sua glória e tomou a forma humana, mas ele é 100% homem e 100% Deus. Foi ele apenas Deus com aparência de homem? Porque existem falsas doutrinas, falsos ensinamentos, né? Que dizem, ele parecia ser um homem. Ele não era homem de verdade, ele era Deus com aparência. Não, ele era homem. A Bíblia tem todos os textos, né, irmãos, que vão trazer isso. Vamos ler Romanos 5:8. Eu consegui ler todos os meus textos. Romanos 5:8. Alguém pode ler? Mas Romanos Deus 5. prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso, Deus prova o seu amor, né, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E agora, 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Eu vou ler. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? E por muitas vezes Jesus, né, ele afirmou, né, essa questão também da sua natureza, né? A Bíblia fala que ele como um de nós, né? Ele sofreu tudo que nós sofremos, ele pode se compadecer. Depois, devemos pensar em Cristo não apenas como homem, né? Mas também como Deus, Deus homem, por causa da sua pessoa, né? Só ele tem essa natureza, né, irmãos? Ninguém mais tem, né? Ou a pessoa é uma coisa ou é outra, né? Mas esse é um como é que a gente chama? De mistérios, né? Que a nossa mente limitada, ela não tem essa capacidade, né? Mas ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Então, vamos lá para nossas perguntas, né? Qual o sentido da Páscoa para os judeus, irmãos? Quando os judeus lembravam da Páscoa, quando contava, né? A avó contava para o neto, para o bisneto, naquela situação da Páscoa, o que vinha na mente deles sobre a Páscoa? Foi o que a Páscoa? O que significava? O que trazia à memória dos judeus o acontecimento da Páscoa? Quem pode falar isso para mim? O que representou a Páscoa para eles? O cordeiro ter sido morto, o sangue ter passado na porta, toda aquela situação, comer o pão, o que aconteceu? O que trazia na memória do judeu? Quem está falando que está baixinho? Essa é simples. O que a Páscoa representava para o judeu? Eles estavam numa situação e Deus intervém ali e opera toda aquela questão do sangue, comer pão asmo, com pressa. O que representava para eles? Essa festa, o que trazia a memória deles? Hã? O Hélio falou que salvação. Salvação, sim, mas salvação de que situação, irmãos? O que eles viveram por 400 e tantos anos? Abre o áudio, né, Ju?
Da escravidão, né, pastor? A escravidão, livra. Então, assim, a Páscoa representava para eles o livramento, né, do cativeiro, do Egito, né, onde eles eram escravos, oprimidos, e Deus preparou tudo aquilo para eles e deu a eles libertação, salvação, né? Qual o sentido da Páscoa para o crente hoje? A nossa Páscoa, irmãos, ela tem um nome, não tem? Nós chamamos Jesus de quê? Quem sabe me dizer? Jesus é o Cordeiro, Cordeiro o quê? tira o pecado do mundo. Cordeiro Santo tira o pecado do mundo. E em Coríntios, Paulo fala, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então, quando nós falamos de Páscoa, nós lembramos, então, que é a nossa libertação, não do Egito, é a nossa libertação dos pecados. Então, a Páscoa para nós representa a libertação dos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, e Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então, vamos lá. Na primeira Páscoa, deixa eu ver aqui. Na primeira Páscoa, que sentido teve a passagem de Deus por cima da casa dos israelitas? Quando Deus passou pelos israelitas, o que Deus fez com eles? Deus condenou, matou, livrou, salvou. O que aconteceu com os israelitas quando o anjo da morte veio? Não. No povo de Deus houve o quê? Guilherme falou, livramento. Quando o anjo da morte veio sobre a casa do povo de Deus, que tinha o sangue nas portas, o que houve? Livramento. Ele passou por cima. Mas na casa dos egípcios, houve julgamento e morte, né? Então, vamos lá. Por que foi necessário que os israelitas passassem o sangue do cordeiro imolado no umbral da porta, irmãos? Por que tinha que passar o sangue? Era livramento, mas o que significava? E ali já aconteceu um sacrifício, né? Uma substituição, né, Cris? Um sacrifício. O sangue de um sacrifício, isso mesmo. Um inocente morreu, né, irmãos? No caso, o cordeiro. Muito bom. Muito bem. O que Não dizer? quero Que a gente já dar aula com meu marido. Porque... Tom, fala aqui para nós, Tom, o que você quer compartilhar? Irmãos, Não quer compartilhar. Na cerimônia de expiação, isso aí eu acabei de falar, tá fresquinho. Quantos bodes eram sacrificados e por quê? Quem lembra? Quantos animais eram levados lá para o sacerdote? Não. Cada família levava um. Não, agora lá na hora da oferta. Tinha que levar quantos? Lembra a história dos 2? Um era sacrificado ali e o outro era feito o que com o outro? O bode expiatório. Ele tinha que ser... O pecado era transferido, né, irmãos? E ele tinha que ser mandado embora. Então, vamos continuar aqui. Quem é o substituto? Jesus homem, é o nosso substituto, né, irmãos? O justo pelos injustos. Deus em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo, né, o mundo, né? Então, vamos ver, 2 Coríntios 5. Estou indo aqui, vamos lá, estou indo para o final, meus irmãos. Vamos aí, 2 Coríntios, capítulo 5. Que a gente possa, né, quando a gente falar de cordeiro, sangue, levou sobre si, a gente possa ter mais memória, né, irmãos? Mais bagagem, né, sobre Jesus, quando a gente for adorar. Tu és o nosso cordeiro, e assim como passou o sangue no umbral da porta, Senhor, que o sangue de Jesus seja derramado sobre a minha família, a gente possa ter mais ferramentas, né, irmãos, para a gente viver a nossa vida. 2 Coríntios 5, 17 ao 19, 2 Coríntios 5, 17 ao 19. E assim,
Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ali na cruz do Calvário, Jesus, diz o texto bíblico, que Jesus atraiu todos a ele, e ali naquele momento Deus estava reconciliando por meio de Jesus, o mediador, os homens a si, não levando em conta os nossos pecados, mas fazendo cair sobre Jesus Cristo a sua ira e o seu castigo, como diz Isaías 53, que é um texto que a gente devia saber de cor, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que a gente possa olhar para Jesus, né, irmãos, com toda a nossa gratidão, porque ele sofreu em nosso lugar. Então, Jesus Cristo é, pois, o único Salvador, visto que é a única pessoa em quem devemos e podemos ser unidos, sendo ele mesmo tanto Deus quanto homem. É só em Cristo que Deus está ali fazendo reconciliação do homem com ele. Deus não escolheu nenhuma outra pessoa para fazer isso, né? Então não há salvação em nenhum outro, só em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como nós já temos falado, salvação não vem por obras, salvação não é por dinheiro, não é por mérito, a salvação está em Cristo Jesus, né? Ele é o único. Quem mais quero falar com vocês aqui? Deixa eu ver que texto que eu vou ler com vocês. Tá bom. Meus irmãos, indo aqui para o final, eu quero falar sobre duas questões importantes aqui dessa lição, né? Deixar a gente um pouco mais, como é que se diz? Com uma resposta mais assim exata, né? Vamos ler a conclusão. A doutrina da substituição afirma não apenas o fato Deus substituir-nos por Cristo, né? Mas também a sua necessidade. Não havia outro meio pelo qual o santo amor de Deus pudesse ser satisfeito e os seres humanos rebeldes pudessem ser salvos. Não tinha outra maneira. Irmão, se tivesse outra maneira, Deus não precisava sacrificar Jesus, né? Portanto, enquanto permanecermos perante a cruz, teremos uma visão clara de Deus e de nós. É assim como aquele assunto do perdão que já foi falado, né? Quanto mais eu estou diante da cruz, diante do que Cristo fez na cruz, das verdades, né, que contemplam esse sacrifício, mais eu sei sobre Deus, e mais eu sei sobre mim, e mais cresce a minha gratidão, e mais cresce o meu quebrantamento, né? Porque não havia nada em nós, e Ele deu esse passo, Ele fez tudo, né? E aí ele disse assim, que ele usou aqui esse hino, né? Ninguém expressou melhor este princípio do que Augusto Toplade, em seu hino imortal, Rocha Eterna. Nada posso, meu Senhor, nada eu tenho a te ofertar. Sou tão só um pecador, teu amparo a suplicar. Rocha Eterna, mostra sim tua graça e amor por mim, né, irmãos? Que a nossa vida seja essa vida de gratidão, e também de paixão, para que assim como isso aconteceu com a gente possa falar disso para outra pessoa, né? Falar desse Jesus, falar dessa obra que ele fez, né? Que Deus entregou seu Filho, né? Que há essa salvação em Cristo, há redenção em Cristo. E aí, duas coisas que nós falamos nessa aula. Nós falamos sobre expiação, que é tirar o pecado, remover o pecado, né? E isso que o sacrifício de Jesus fez, o seu sangue derramado. E substituição, né, irmãos? Que é uma pessoa tomar o lugar de outra.
Então, Jesus tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Ali na cruz, diz a Bíblia em João, eu, ao ser levantado, atrairei todos a mim. E em Cristo, Deus estava ali reconciliando o mundo rebelde, né, com Ele mesmo. Ali Cristo estava satisfazendo, né, o Pai satisfazendo a lei, né, todas as exigências Cristo cumpriu. Então, é que você possa ler de novo os textos, né? Amanhã a gente tem ceia do Senhor no tabuão, no caso, né? Mas que a gente possa compreender, como o apóstolo Paulo disse assim, eu oro para que o entendimento de vocês, né? Vocês possam compreender, né, no espírito interior toda a profundidade do amor de Cristo, porque às vezes a gente acha que a gente tem pouca informação, né, sobre o amor de Cristo e a gente ama pouco, né? Mas quando a gente começa a aprofundar, né, irmãos, a gente começa a ver, meu Deus, como essa obra foi grande, né? Como essa obra foi planejada, como essa obra foi, como que Deus arquitetou tudo isso, como que Deus amou, né? Ele nos amou. E esse amor que ele nos concedeu não foi um amor irresponsável, porque ele não podia deixar a sua santidade. Então ele tinha, né, algo tinha que ser pago para ele, né? Então o sangue do seu filho derramado naquela cruz do Calvário. Então, irmãos, a ceia do Senhor não é só o momento da gente pedir perdão, né? A ceia do Senhor, como diz o texto que a gente lê todo domingo, é memorial, é momento de lembrar, celebrar e anunciar, porque a obra da cruz foi tremenda, tudo foi feito ali, né? Tudo foi feito. Então, eu espero, meus irmãos, que nós possamos ter sido abençoados com o nosso estudo dessa noite, amém? E aí, semana que vem, é aula do Bruno. E assim, a gente vai mandar os textos para vocês, irmãos. É importante ler, porque a gente precisa ler várias vezes, porque a gente vai esquecendo e o negócio vai fugindo da nossa mente, tá bom? Quero que vocês participem, que vocês estudem e que vocês, assim, tenham um compromisso mesmo, né? Com Deus, com a sua palavra, de serem amantes da palavra, serem apaixonados pela palavra do Senhor. Amém? Amém, pastora. Então vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós, pelo seu amor e porque Ele tem nos dado a oportunidade de estarmos reunidos aqui para esse estudo e que o Senhor nos use. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por sua misericórdia, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário, Senhor. Meu Deus querido, abra os nossos olhos, ó Pai. Quantas vezes, Senhor, nós não contemplamos a Tua cruz, Pai, com todo o olhar, com toda a atenção, meu Deus. E por vezes nós achamos que ainda temos coisas maiores para receber do Senhor. Mas, meu Deus, quão grande, Pai, quão grande foi o Seu amor demonstrado por nós. Quão grande foi o amor de Jesus demonstrado por nós na cruz do Calvário, Senhor. Nós temos motivos para agradecer, para celebrar todos os dias da nossa vida, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê sobre nós o sangue precioso de Jesus. O Senhor afastou de nós as nossas transgressões, Senhor, e o Senhor nos aceita em sua presença, Deus santo, Deus maravilhoso, o Senhor nos aceita diante de ti, Senhor, por causa de Jesus. Nós não somos rejeitados, mas nós somos filhos, somos filhas do Senhor. E nós podemos chamar o Senhor de Abba Pai, Paizinho querido, porque o nosso irmão mais velho, Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele se entregou por nós, ele pagou o preço, ele não fugiu, Senhor, como ali naquele jardim ele disse, Pai,
faça-se a tua vontade, Senhor. Ele foi até o fim, ele pagou o preço por nós, Senhor. Oh, meu Deus, que estas verdades, ó Deus, venham mover o nosso coração todos os dias, ó Pai. Que o amor do Senhor seja transbordante em nós, que a cruz